Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Bem, hoje o nosso tema, na continuidade então dos nossos encontros, é Hegel e a razão dialética como justificadora do drama histórico. Como eu já havia antecipado na aula passada, nós vamos falar de maneira muito ligeira e superficial de alguns aspectos da filosofia do Hegel que dizem respeito à visão da modernidade. Não vamos entrar a fundo em nenhum aspecto da sua filosofia, apenas tentar definir um certo tipo de racionalismo que depois será questionado por alguns outros autores e inclusive pelo Baudelaire, principalmente no que diz respeito à sensibilidade moderna e à experiência da modernidade. A filosofia do Hegel tem sido considerada por muitos comentadores e também por outros filósofos como o mais completo sistema já elaborado na história do pensamento. Dentre esses julgamentos, a gente pode destacar o de Sartre, que é insuspeito nesse sentido, porque ele procura desviar-se bastante, né, dos resultados da filosofia do Hegel, mas ele afirma, de maneira muito peremptória, que a filosofia do Hegel é aquela que mais realizou na modernidade a ambição da totalidade, a ambição do sistema absoluto, né? Se nós entendemos então que a totalidade é uma espécie de vocação da filosofia, pareceria acertado dizer que o Hegel, no Hegel, esta ambição aparece com um alcance maior do que em qualquer outra tentativa. E totalidade aqui deve ser tomada como a realização do absoluto, tanto na dimensão da lógica quanto na dimensão da história. A compreensão do absoluto está enunciada num dos emblemas mais célebres da filosofia hegeliana, uma frase muito citada, né? E que diz o seguinte: tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Uma identificação, portanto, entre realidade e razão. Essa identificação implica duas coisas. O absoluto como conhecimento. É possível conhecer a totalidade para o Hegel, e é possível justificar essa totalidade, né? O filósofo pode reconstituir aquela trajetória que, como nós dissemos há pouco, é tanto lógica quanto histórica, que é o percurso do espírito absoluto na direção da sua realização, do seu reconhecimento, da sua identificação. E pode também compreender que a razão sempre governou esse processo nos seus menores detalhes e a racionalidade está imanente a todas as etapas que foram cumpridas. Portanto, o fim alcançado justifica todas essas etapas e a cada uma delas também em particular. Portanto, temos aí uma concepção nova de realidade, né? Não apenas algo a ser contemplado estaticamente, como num quadro, né? Mas um processo mesmo, né? Daí a relevância que a história assume no pensamento do Hegel, através da valorização de uma noção que sempre foi bastante desprezada na história da filosofia. Sempre se fez um grande esforço para contorná-la,
e se livrar dela, né? Que é a noção de devir ou de vir a ser, que de alguma maneira se opõe ao ser, né? Essa noção de devir, de vir a ser, que significa movimento, mudança, transformação, portanto, instabilidade, né? Nunca foi muito bem vista pelos filósofos, né? Desde de Platão até os filósofos contemporâneos, mesmo na época de Hegel. A importância de Hegel é que ele meio que reabilita, né, essa noção e o faz através de uma estratégia que será, assim, de grande valia e de grande alcance na cultura contemporânea, na filosofia contemporânea, que é a história, né? A realidade é movimento porque é história, né? A essência da realidade é uma essência histórica, é um processo, né, que se desenvolve na direção do seu fim, na direção da sua realização, né? E a filosofia, a partir de um certo momento, pode se apropriar dessa trajetória, pode reconstituir esse processo e compreendê-lo, né, nas suas etapas e na sua totalidade. Portanto, não se trata apenas de lógica, né? Não se trata apenas de um percurso lógico que é o espírito tornando-se conhecido de si, desvelando-se para si mesmo, né? Trata-se também da história, da experiência da humanidade, né, que se realiza nesse processo. Portanto, aí é um desenrolar dramático, contraditório, né? E em Hegel também temos essa inovação de grande alcance, né? A negação, a contradição, as oposições tornam-se tema de reflexão, porque elas fazem parte do que nós podemos chamar de aventura humana, né? E a Fenomenologia do Espírito, que é o livro mais conhecido do Hegel, é uma narrativa que pretende esclarecer esse percurso histórico da humanidade. E quando nós dizemos humanidade, em termos hegelianos, nós estamos falando do espírito rumo ao reconhecimento do seu ser absoluto, né? Toda a história, todo esse movimento, né, todo esse trajeto, né, não é senão o espírito deixando uma noção vaga de si mesmo, abstrata, e indo na direção do reconhecimento da sua concretude através dos fatos históricos que vão, né, permear esse caminho, essa trajetória, que é ao mesmo tempo dotada de necessidade lógica e é também o conjunto dos acontecimentos históricos na sucessão em que eles se apresentam. Isso quer dizer que, sendo a contradição o motor da história, se trata de uma trajetória que progride através da negação, né? Há uma realidade que é posta, há a negação dessa realidade e, portanto, a posição dessa negação, e depois uma outra negação que as reconcilia a essas duas etapas anteriores num patamar superior. A história se faz, então, por via do que o Hegel chamava o trabalho do negativo, né? O negativo não é apenas o nada que nada produz, né? Como é a divisa da filosofia tradicional. Do nada, nada se tira, né? O nada, nada produz. Para o Hegel, não haveria movimento histórico, portanto, não haveria esse progresso do espírito se não fosse a negação, né? É pela negação que se progride, que se avança para um outro patamar da história, né? Para um outro modo de vida, uma outra visão de mundo. Isso acontece em todos os aspectos, né? Na ciência, na ética, na religião, na arte e assim por diante, né? E, portanto, essa expressão, o trabalho do negativo, indica em Hegel uma perspectiva que confere à negação e ao negativo um papel muito relevante
na constituição da realidade. E por estarmos aí então às voltas com a negação, a contradição e as oposições, dizemos que se trata de uma racionalidade dialética, né? Na dialética tal como Hegel a concebe, que é justamente esse movimento de engendramento da realidade através do negativo ou da negação. As oposições que acabam encontrando uma conciliação ao final desse percurso, não é? No absoluto. Então, esse movimento dialético, ele possui uma finalidade. À medida em que essas negações vão operando e as realidades vão sendo superadas nesse movimento constante, né? Que é lógico e histórico, né? E que encaminham a história para a sua finalidade absoluta, essa derradeira superação, né? Também a reconciliação final de todas as oposições que são constitutivas da realidade. Também aí há algo a se reparar, não é? As oposições, as contradições e, portanto, tudo aquilo que envolve a negação é constitutivo da realidade. Não está aí por acidente ou por simples oposição ao positivo. Está aí num trabalho efetivo de constituição do real. E isso é o verdadeiro significado do movimento dialético, não é? Afirmar, negar a negação e atingir uma posição de conciliação dos opostos, de síntese, né? Dos opostos. Uma vez o espírito absoluto realizado, né? Quer dizer, uma vez a trajetória tendo atingido o seu final, nós percebemos então qual é o sentido de todas as etapas, a razão de ser de todos os fatos e principalmente o papel das contradições, né, que permearam o processo. Por isso nós dizemos então que a reconciliação, né, a síntese final, é o reconhecimento do espírito por si mesmo, né? Apesar de todas as oposições, de todas as contradições, o espírito se reencontra na sua unidade, se identifica consigo mesmo, não só apesar de todas essas contradições, mas graças a ela, né? Porque o caminho foi feito dessa forma. Então é assim que a identidade do absoluto se revela, né? Ou se desvela, né? Ao cabo desse percurso em que o espírito passa, como nós dissemos, de uma intuição vaga de si mesmo a um autoconhecimento pleno, real, concreto, né? No sentido que o Hegel entende essas palavras. Isso acontece porque todas as cisões se mostram então como meios para atingir essa finalidade, né? De um ponto de vista lógico, nós podemos dizer que tudo já está dado no início, né? Porque o início de tudo é o ser, mas num sentido abstrato, vazio e indeterminado. Ao cabo do processo, ao final do processo, temos também o ser, mas aí pleno de determinações, efetivado, né? Realizado e, portanto, nesse sentido, para o Hegel, concreto. Ou seja, preenchido pela história. E, portanto, o curso da história é a realização lógica de todas essas determinações, né? Que vão, para usar essa palavra novamente, da qual o Hegel gosta muito, vão efetivando, né, essa trajetória. Para o Hegel, a palavra efetivo quer dizer o real no sentido forte, né? Então, quando eu digo que essas determinações vão tornando efetivo tudo aquilo que antes era vago, né? Quer dizer, a realidade vai aparecendo cada vez mais forte, cada vez mais bem determinada e, portanto, cada vez mais concreta, né? E é por isso que há em Hegel essa curiosa afirmação, né? Que
indignou muita gente e possibilitou várias tentativas de correção da sua filosofia e que ainda para nós parece estranha, né? Que o absoluto é o mais concreto. Esse caráter concreto do absoluto se deve, né, a essa determinação progressiva que se dá até chegarmos a ele. Ou seja, aquilo que se chama o final da história, né? Essa realização, então, tanto lógica quanto histórica do absoluto, ela é regulada pela mais estrita necessidade. Então, essas determinações, que são ao mesmo tempo reais e lógicas, elas acontecem necessariamente nessa trajetória de revelação do Espírito. Ou seja, não existe acaso, não existe nada de aleatório, né? Todas as determinações ao longo desse trajeto histórico são absolutamente necessárias, não podem deixar de ocorrer e não podem ocorrer de outra maneira, né? Portanto, há aí uma evolução necessária e é por conta dessa necessidade que nós podemos, em algum momento, desvelar o sentido da história, né? Porque se não houvesse uma lógica governando tudo isso, dificilmente nós aprenderíamos algum sentido dos fatos que poderiam ser totalmente aleatórios e ocasionais, né? Então, por que somos capazes de aprender um sentido da história? Porque é uma necessidade lógica que vai governando tudo, né? E vai contribuindo para que esse sentido se revele pouco a pouco. A razão, portanto, está presente na história, né? Nesse desenrolar necessariamente determinado da história humana. Então, vejam bem, apesar desta força da necessidade absoluta, embora seja o absoluto o grande tema da filosofia de Hegel, ainda assim se pode dizer que, tal como em Kant, é a preocupação com a atualidade que define o empreendimento filosófico do Hegel. Ou seja, também o Hegel acredita que a missão filosófica é entender o presente. Nós vimos que isso é muito forte no Kant. O Foucault destaca isso, né, como sendo uma espécie de vocação filosófica que é inteiramente revelada ou desvelada em Kant, naquele pequeno texto, né, o que é o iluminismo, que nós comentamos um pouco na outra aula. E aqui, no caso de Hegel, há também muitos estudiosos, muitos comentadores, e o próprio Hegel, inclusive, que diz isso. A missão do filósofo é compreender o presente. No caso de Hegel, há também muitos estudiosos, muitos comentadores, e o próprio Hegel, inclusive, que diz isso. A missão do filósofo é compreender o presente. O tema da filosofia é a atualidade. O tema da filosofia é o presente. E esse talvez seja o seu único tema. Isso nos deixa um pouco desconcertados a princípio, né? Porque depois de ter visto essa preocupação com o absoluto, né, com essa trajetória lógica e necessária, né, da verdade, né, quer dizer, do absoluto, que aparece então como uma espécie de integração de todos os momentos, de todos os tempos, de todos os fatos. Então, nós nos perguntamos se não seria mais adequado dizer que essa preocupação com o absoluto dilui a atualidade, dilui os momentos presentes, ou seja, aqueles momentos que durante essa trajetória, essa longa trajetória, né, da história humana, apareceu como sendo a experiência do presente em cada momento em que ele se constituiu para um povo, uma época, uma geração, né? Se a preocupação é com o absoluto, a preocupação com o presente, que está necessariamente inserido numa trajetória maior do que ele, que é o absoluto, seria de somenos. Quer dizer, isso se perderia, né, numa generalidade
maior. Ou seja, essa atualidade, esse presente, teria sua significação diluída, né, na medida em que ele não é senão um momento de passagem nesta trajetória de realização absoluta do espírito, que vai acabar sintetizando em si toda a história, toda a experiência, todo o saber, quando atingirmos, né, o patamar do absoluto. E essa conciliação, inclusive, ela parece tanto mais forte e diluidora dos momentos anteriores, quanto mais ela é também superadora das contradições, né? Quer dizer, quando nós percebemos que o real é tecido de contradições, mas que no absoluto todas essas contradições serão reconciliadas, nós tendemos a dar menos importância ao processo e mais importância àquilo que no fim dele é realizado, né? Como se o processo histórico fosse apenas uma condição provisória para que o absoluto se manifestasse, a verdade absoluta se manifestasse. E, portanto, o sofrimento, as contradições, tudo aquilo que constitui as sinuosidades da experiência humana, né, não teriam tanta importância assim, diante desse grande finale, né, que é o absoluto em si e por si, né? E, no entanto, o próprio Hegel nos diz que a missão do filósofo é compreender o presente, e ele chega a dizer, eu vou citar para vocês daqui a pouco, que não se trata nem de compreender o que foi, nem aquilo que será. Trata-se de entender o que é, o presente na sua significação mais efetiva, né? Então, a pergunta que podemos fazer nesse caso é como essa integração total não impede, né, a singularidade dos momentos vividos. Como isso pode acontecer, né? Como nessa filosofia da totalidade, o presente, que é a hora atual vivida, né, num determinado momento, pode ser alguma coisa relevante. Relevante a ponto de o Hegel dizer que é o único objeto, é a única preocupação, né, que a filosofia deve ter. Há uma outra frase de Hegel, além daquela que eu citei sobre a identificação entre a racionalidade e realidade, que é também muito citada, muito famosa, né? Quando ele diz o seguinte: a ave de Minerva só levanta voo ao cair da tarde, né? Isso quer dizer que a sabedoria somente se constitui no final dos tempos, quando o dia da história já ocorreu. Estamos entrando, então, numa espécie de crepúsculo, né, onde a águia de Minerva, então, levanta voo e sobrevoa, né? E o filósofo, então, tem condições de reconstituir a história, né? Esse grande dia da história que já está para terminar. E, portanto, a sabedoria se constitui quando a história já decorreu. E a humanidade, então, que já se apropriou de toda a sua experiência, pode assegurar-se do saber trazido por essa experiência, né? De tudo aquilo que foi encontrado, né, no decorrer dessa experiência. Porque temos condições, então, de refletir sobre todo esse conteúdo e aquilatar o sentido, né, que tudo isso tem. Isso significa, portanto, que a compreensão histórica supõe esta visão reconstituinte ou reconstituidora, né, dos acontecimentos. Quer dizer, a compreensão histórica supõe a visão da gênese dos acontecimentos, né? Como eu já disse para vocês, o traço mais original da filosofia do Hegel, aquele que o distingue, né, dos seus antecessores, é exatamente essa posição que ele confere ao devir, ou ouvir a ser, quer dizer, ao transcurso temporal, né, colocando tudo isso no centro
da especulação, no centro do pensamento filosófico. A relevância da história, então, significa realidade, quer dizer processo, constante vir a ser, transformação. Portanto, tudo aquilo que incomodava a tradição, né, desde os gregos, agora torna-se para o Hegel sinal de realidade. Né? Quer dizer, quanto mais mudança, quanto mais movimento, quanto mais intenso for o devir, significa que a realidade está transcorrendo de forma mais forte. E a humanidade está vivendo mais intensamente, né, a sua vida histórica. Então, o movimento, a transformação, o vir a ser e até mesmo o desaparecimento das coisas, né, que sempre foi visto como uma grande tragédia para o conhecimento. Né? As coisas desaparecem, deixam de existir, né? Isso causa perplexidade, né? Desde os gregos isso causa grande perplexidade. O Hegel vê isso como movimento, como vida, né? Como renovação constante do real e, portanto, com um significado muito positivo. Né? E daí, então, a relevância da história, né, em que tudo isso acontece, né? Em que a realidade se revela como processo, se revela como transformação, né? E nos mostra que tudo aquilo que está destinado a tornar-se outro por via da negação, que nunca deixa de atuar na constituição do real, como nós já dissemos. A negação constitui, trabalha, ela faz surgir realidade. Então, tudo aquilo que existe está destinado a ser negado e, portanto, a se transformar em outra coisa por via dessa negação. Esse é o processo de realidade, né? E essa é a importância da negação e do negativo, né? E, portanto, compreender a realidade não pode mais equivaler a se colocar diante de algo fixo e permanente, né? Compreender a realidade em seu ser é entender como ela vem a ser, o que significa como ela também deixa de ser, né? Como ela surge de uma transformação e como tudo que surge está também, por sua vez, destinado a se transformar, né? Então, compreender a realidade é algo que se faz sempre a partir do seu caráter processual. Esse é o significado profundo da história e, por isso, a história é constituinte de realidade, né? Diante de um acontecimento, de uma época, de uma sociedade, da ciência, da religião, da arte, tal como elas acontecem, né? Em cada momento desse processo, devemos então procurar entender o que engendrou essas realidades, como elas vieram a ser, qual é a sua gênese, porque o que elas são, o que elas significam, não se separa desse processo de vir a ser, de gênese e de constituição. Quer dizer, é aí que se forma o sentido, né? É nesse processo que se forma o sentido. E se alguém está interessado, né, no sentido, né, da realidade, né, quer dizer, no sentido da história, né, para apreender esse sentido, ele tem que fazê-lo através da visão do movimento e não da visão de algo estático, né? Então, nesse sentido, se pode dizer que o Hegel interrogou o presente. Mas, quando ele interroga o presente, ele busca respostas no processo de constituição desse presente, na formação do seu significado, no advento de todas as suas características, né? Então, talvez seja isso que nos confunda, né? Quer dizer, entender o presente não é colocar-se diante de algo que está na minha frente como um quadro, né? É entender todo um movimento que constituiu esse presente e entender também esse presente como algo em movimento na direção do futuro e, portanto, ter em alta conta aquilo que também incomodava terrivelmente a filosofia tradicional, a transitoriedade das coisas,
né? Esse deperecimento, né? Essa espécie de caminhada na direção do seu fim, né? Do seu desaparecimento. E isso, quando se interroga o presente, né? Esse movimento temos que estar muito conscientes desse movimento, porque o presente é real graças a esse movimento que o engendrou e graças a esse movimento do próprio presente pelo qual ele, na medida em que já vai deixando de ser, para que outra coisa tome o seu lugar, né? Então, e como existe também aí uma finalidade nesse processo, a finalidade é o absoluto, né? Como existe uma finalidade que está aí permeando esse processo e que o filósofo tem certeza de que ela está lá no horizonte, né? do fim do movimento, do fim da história, né? Também podemos estar seguros de que o presente, né, nasce necessariamente de tudo que o antecedeu, porque as coisas se dão por necessidade, uma vez que o absoluto deve ser atingido por necessidade. Então, há alguma coisa que me dá segurança na minha interrogação e nas respostas que eu obtenho acerca do presente. É que ele nasceu e veio a ser necessariamente. Há razões ali para que tudo aquilo esteja acontecendo, né? E, portanto, é um presente determinado pela história, né? Não só determinado pela história no sentido de que o que passou é causa do que está acontecendo agora, né? Não só nesse sentido de determinação, mas também num sentido mais amplo de determinação, que esse presente está incluído, né, num grande movimento cuja finalidade, né, é a realização do absoluto. Então, o passado constitui esse presente, mas, de alguma forma, o movimento na direção do absoluto também o constitui. Para entender o presente, então, eu tenho que colocá-lo nessa posição, não é? Que é eminentemente uma posição relativa ao devir, né, e ao movimento da realidade, né? Então, é nesse sentido que o filósofo visa, né, o presente. É nesse sentido que, diz o Hegel, o que me interessa é o que é. Não é o que foi, tampouco o que será. É aquilo que é nesse momento. Agora, na maneira como ele entende essa constituição, né, da realidade, por via desse movimento histórico, né, isso que liga-se ao passado e se encaminha para um futuro, né? O Hegel aqui se insere na grande dificuldade que a filosofia sempre enfrentou quando ela tentou compreender o tempo, não é? Porque há um paradoxo na compreensão do tempo que é mais ou menos o seguinte: seguramente a dimensão mais real do tempo vivido é o presente. O presente é o único tempo que eu estou efetivamente vivendo, porque o passado já foi, já cristalizou-se, é no máximo lembrança, memória, e o futuro está por acontecer, ele é apenas expectativa, né? Então, o que é real, o que eu posso viver realmente é o presente. Então, o presente deveria ser o tempo forte, né, dentre todos, mas ele não é. Ele é justamente uma transição indefinível, imperceptível, evanescente, né, porque é muito difícil identificar o presente diante daquilo que o constitui, toda aquela massa de passado que o constitui, e diante do futuro que também já vai se construindo a partir desse presente. O que é esse ponto, né? Que nem sequer se pode chamar de ponto, essa transição, né, que foi sempre vista como evanescência, quer dizer, escapa. Quando eu quero segurá-lo, ele já escapou, né? Quando eu quero viver o presente, né, eu já estou me encaminhando para o futuro. E, por outro lado, quando eu vivo o presente, eu dependo do passado que o constituiu. Então, o que é, afinal, o presente, né? Ao mesmo tempo, a única dimensão real e a mais difícil de ser captada. Então, o Hegel tem consciência
dessa dificuldade, não é? Agora, como ele vê a realidade em termos processuais, ele entende esse processo e essa dificuldade relativa à evanescência do presente como algo que é próprio do processo temporal, não é? Tem que ser assim mesmo, porque o que se deveria acerca do tempo sempre ser lembrado, né, é aquela obviedade que, no entanto, nós somos capazes de dizer, mas somos quase incapazes de aceitar inteiramente, que é simplesmente o tempo passa, né? E, ao passar, traz essas consequências, né, de evanescência, de dificuldade de apreensão, de escape, né? Então, o Hegel, como ele valoriza muito o processo temporal, né, para ele é natural que essas dificuldades apareçam mesmo. E nesse sentido também, a preocupação com aquilo que é, como ele diz, né, me preocupo com aquilo que é, quer dizer, aquilo que é presente, né? Mas, como nós já vimos, ele mesmo definir, isto que é presente é inseparável da compreensão daquilo que já foi, que já aconteceu, e da expectativa, né, daquilo que está para ser, né? Se nós fôssemos, digamos assim, mais hegelianos que o próprio Hegel, né, a gente deveria dizer que a realidade não é nem o passado, nem o presente, nem o futuro, a realidade é o devir. Exatamente aquilo que a filosofia tradicional se recusava a entender como realidade e via até como o oposto da realidade, né? Porque a realidade é o ser. Quando eu tenho o devir, quer dizer, o vir a ser e o deixar de ser, olha, eu tenho o oposto da realidade, né? Mas, nessa perspectiva do Hegel, aquilo que nós podemos chamar de real é o processo, e essa é a dificuldade, né? Portanto, o que nós podemos chamar de real é o próprio devir, né? Uma vez que o passado, do ponto de vista de uma realidade efetiva, não é. O futuro ainda não é, né? E o presente, devido ao seu caráter transitório, é difícil de identificar, de apreender. Então, o que sobra para que nós podemos dizer aqui está a realidade? É o devir, é o próprio processo, né? Apenas isso. Mas é preciso entender também, no que se refere ao Hegel, não é? Que quando nós falamos em devir, não estamos falando de acaso, nem de aleatoriedade, né? Não é uma somatória de acasos, nem de acontecimentos aleatórios, mas nós já vimos, tudo é regido pela mais absoluta necessidade. Tudo passa pela determinação racional, né? Então, se a realidade é o devir é real na medida em que a razão é real, né? A razão que está sempre em curso de efetivação, quer dizer, sempre operante. Por quê? Porque a história é lógica e a lógica é histórica. Então, a existência, a vida, né, ela obedece a uma lógica e ela é, ao mesmo tempo, uma experiência no sentido histórico daquilo que se vive, né? E para o Hegel as duas coisas são inseparáveis. Nesse sentido, então, quando eu digo aquilo que podemos chamar de realidade é o devir, né, o Hegel provavelmente aceitaria com a condição de acrescentar o devir visto como manifestação da razão. Portanto, real mesmo é a razão. Real mesmo é o pensamento, no seu sentido sistemático e determinado. Porque nada acontece ao longo desse devir sem que seja absolutamente determinado. Então, a razão é o que há de mais real, né? E é por isso que o Hegel diz, em tudo que existe, em tudo que eu chamo de real, está lá a razão.
E em tudo que eu chamo de racional, lá está a realidade. De tal modo que eu não posso separar, como muitas vezes a filosofia clássica fez, o Descartes e assim por diante. Você tem uma realidade sensível, você tem uma experiência histórica de um lado, que é muitas vezes difícil de ser apreendida, porque não obedece a parâmetros de racionalidade, de inteligibilidade, de conceituação, e depois eu tenho, oposto a isso, o intelecto, o mundo inteligível, a dimensão dos conceitos, né? O pensamento, as ideias, em que tudo se passa, né? De maneira lógica e bem concatenada, e bem deduzida, bem encadeada, e assim por diante. Não é assim. O Hegel acha que esse dualismo é ainda o espírito separado de si, a vida separada de si, né? A realidade cindida, dividida, né? Por isso que ele diz, a experiência da realidade é racional e a razão é a experiência da realidade, na sua efetivação. Então, o devir é real porque ele é racional, né? E o racional é o que há de mais real, afinal de contas. Portanto, quando eu digo o presente faz sentido, né? A atualidade faz sentido, merece ser, né? Algo sobre o que o filósofo reflita, né? É porque essa atualidade veio a ser, se constituiu de maneira racional, de maneira determinada, né? Então, há uma frase, né, que o Hegel, há uma palavra que o Hegel gosta muito de utilizar, né, e que é encarnação. E no sentido mesmo religioso, no sentido cristão, né? Ou seja, o que acontece no fenômeno da encarnação do ponto de vista teológico, né? Você não tem mais a distinção entre Deus e homem. Você tem um homem-Deus e um Deus feito homem, né? Então, a encarnação é Deus que torna-se homem sem deixar de ser Deus. E um homem que é homem, é humano, sofre tudo que é humano, sem deixar de ser Deus. Então, isso é a encarnação. E o Hegel acha que não é por acaso que no cristianismo isso ocorreu, porque trata-se de mostrar como se esse fenômeno, né, da teologia cristã, estudado pela teologia cristã, quisesse nos indicar justamente em que consiste o devir e em que consiste a história.